Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Cléris. Vamos aí para a nossa última aula, último conteúdo de produção de texto. Eu estou aqui na escola hoje, estou com o professor Nestor aqui do lado. E aí, galera? A gente vai falar sobre improviso no gênero lírico. E aí, quando a gente fala de gênero lírico, a gente lembra das duas coisas mais importantes, que melhor representam o gênero, que é a poesia e a música. E aí, no improviso, a gente consegue improvisar tanto na escrita, quanto na parte de harmonia, né, da parte de música, que é por isso que eu trouxe o Nestor hoje para falar dessa parte para vocês. Os objetivos da aula é apresentar os textos do improviso, né, e reconhecer e identificar como faz improviso dentro desses tipos textuais que a gente vai apresentar para vocês. São 4 tipos: o repente, que é o mais comum, né, da cultura brasileira, a batalha de hip hop e rap, que também é muito comum nos grandes centros, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, a improvisação musical, que é a parte que o Nestor vai falar melhor para vocês, e a batalha de rimas, que é a que deu origem a todos esses gêneros de improviso que existem hoje. Eles existem, né, desde o trovadorismo, lá no Renascimento, e esse tipo de batalha de rimas eram feitas nas declamações de poesias, não necessariamente as poesias musicadas. Primeiro, as características do improviso, que eu já falei para vocês na aula passada, mas só para a gente revisar, que é o aprofundamento dos limites da criação, é o maior envolvimento do artista na ação e um recurso de interpretação que demonstra a espontaneidade do músico no momento da apresentação. A gente vai falar um pouquinho sobre os músicos criadores e músicos reprodutores. Quando o músico criador ele tem a capacidade, ele tem já o intelecto desenvolvido para fazer improviso em qualquer momento. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também lá mais na frente. Começando então com o que deu origem, né, ao improviso no gênero lírico, que foram as batalhas de rimas, que existem desde o trovadorismo, como eu falei para vocês. Vários poetas criavam poesias durante as apresentações e as declamavam de forma improvisada. Muitas delas não chegaram a ser registradas, mas só depois, com o advento dos meios de comunicação, é que os artistas começaram a fazer essas batalhas de rimas e os meios de comunicação começaram a registrar essas rimas. Ou seja, a batalha de rimas não se sabe exatamente desde quando começou, porque, como eu falei para vocês, não tinha como registrar. Então o artista ia lá, o poeta, ia na frente do público, improvisava, às vezes batalhava, né, duelava com outros poetas e faziam os poemas ali ao vivo, na hora, e não tinha como registrar. Então não se sabe exatamente desde quando esse improviso no gênero lírico existe. E agora, com o professor Nestor, a improvisação musical, que ela é possível de ser feita na harmonia, na melodia, no ritmo. E aí eu coloquei, vou deixar no slide de vocês uma observação, que ela também pode ser feita no riff. Se eu não estiver enganado, é a parte da música, a parte introdutória da música, quando o instrumentista improvisa antes da música começar. Obrigado, professor. Inicialmente, pessoal, a gente tem que ter em mente, tá, que a música ocorre pela alternância da sua matéria-prima. E o que é a matéria-prima da música? É o som e o silêncio, beleza? E a gente aí já lida com uma certa corrente que valoriza muito mais, às vezes, a música pura, né, que é a música sem a relação com um texto propriamente dito. E nós temos outra corrente, né, que primoriza uma outra prática que a gente chama de primeira prática, tá? Essa primeira prática nada mais é do que a música em função do texto. Então, quando eu falo de improvisação de forma melódica, harmônica ou rítmica, eu sempre pego como base 2 caras, o Julio Bass e o Joaquim Zé McCoys. Eles entendem que existem 3 tipos de variações, e aí entra também na questão da improvisação, tá? A variação por ornamentação, que modifica os aspectos rítmicos e melódicos, a variação por elaboração, que aí modifica o aspecto harmônico junto também, e a variação por ampliação, que modifica os 3, só que de forma profunda. O que a gente tem que ter em mente na improvisação musical é que ela só é possível quando o músico, tá? E aí, pegando a fala do professor Cléris, que é aquele músico criador, esse músico criador é aquele que conhece, ele tem uma intimidade muito grande com os meios de registros, tá? Ele tem uma capacidade elaborativa
não de forma espontânea, mas porque ele conhece as escalas maiores e menores, ele conhece as tonalidades, ele sabe onde ele pode ir harmonicamente, melodicamente e principalmente ritmicamente. Então, como bem mostra o slide, os músicos criadores são aqueles capazes de alternar músicas prontas e criar novas melodias ou harmonias automaticamente. Isso ocorre de fato, pessoal, quando nós vamos num show, por exemplo, e ele, o guitarrista, ele faz alguma coisa antes de começar ali a música, ele está de certa forma improvisando, ele está exercendo essa prática criativa, beleza? E nós também temos os músicos reprodutores, em sua maioria são músicos iniciantes ou músicos que às vezes estão ali passando por um processo de aquisição desse arcabouço teórico musical, beleza? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a improvisação ela nasce de disposições imediatas do indivíduo. O músico, quando ele está lá com o seu instrumento, o cantor, quando ele está lá cantando ou fazendo um rap ou uma rima, o Chorão, se não me engano, Charlie Brown Jr. fazia muito isso nos shows dele, tá? Entre uma música e outra ele ia lá, improvisava alguma coisa e já começava uma música. Essa capacidade improvisatória do músico vem justamente por causa dessa questão composicional, dessa questão de ter estruturado na sua mente alguns pressupostos teóricos para você conseguir improvisar. E muitos deles passam sim pelas escalas maiores, que nós já vimos nas nossas aulas, passa pelas escalas menores, modo primitivo, harmônico, melódico, e passa também pelos modos, ok? Como improvisar? Isso é uma pergunta que, se a gente pudesse desenvolver um mapinha, sabe, pessoal, de como improvisar, seria ótimo, todos os músicos gostariam, eu inclusive gostaria muito, porque na maioria das vezes eu sou muito mais às vezes um reprodutor do que um improvisador, apesar de já ter feito composição, tá? Se eu puder indicar um caminho, conhecer as escalas. E aí quando ele está ali no slide, né? Conhecer as escalas básicas. Aí eu digo para vocês, as escalas maiores, menores são essenciais. Desenhar frases melódicas tem uma coisa que Beethoven, que Mozart faziam e que hoje em dia a indústria cultural, né, através dos mais variados gêneros fazem, fazer variações sobre um tema. Quando você pega uma paródia, por exemplo, aquilo ali tem uma variaçãozinha em relação ao tema melódico original que deu origem àquela música que foi feita uma paródia, né? E o mundo do improvisador, galera, é um mundo instável, porque ele consegue ter uma pluralidade de ideias, ele tem ele tem um domínio muito grande da matéria-prima da música, que é essa alternância de sons e silêncios, beleza? E esse saber criar, esse saber compor, passa justamente por esse arcabouço teórico. Na maioria das vezes, o que não quer dizer que todo músico que improvisa tem isso em mente, né? Até porque a maioria dos músicos que compõem para a indústria cultural, né, desenvolve primeiro seus músicos no violão, nas cifras, né, representando a verticalidade do acorde das progressões harmônicas e variando aquilo, sem necessariamente às vezes uma melodia. E aí vai um gancho com a matéria do professor Cléris, que algumas vezes a música fica subordinada ao texto. E na indústria cultural, na música junto com o texto, é o que ocorre na maioria das vezes. Então, saber criar nesse contexto é saber levar em consideração a rítmica da frase escrita, da frase falada, de como ela vai ser dita, como vai ser a divisão silábica dela, tá? Então, tudo isso está junto do processo de saber criar, principalmente quando tem a música em função do texto, que é o caso que o professor Cléris está trazendo para vocês. Só para complementar um pouco o que o professor Nestor disse, esse saber criar e saber improvisar são coisas às vezes diferentes, porque quando o compositor está lá em casa, compondo a música, como ele falou, compondo a melodia, depois colocando o texto dentro da música, juntando a partitura com a letra, né? Isso. Aí ele tem tempo de ir lá, revisar, ver se ficou bom, isso, corrigir. O que a gente está falando aqui é do improvisar, é no automático. Isso. É a pessoa que consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ele falou da questão do Chorão, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as batalhas de rap, que é o que ele fazia, né? Ele rimava dentro da melodia que ele já conhecia, que era a própria melodia que ele, né, já tinha composto antes.
de ir para o show. E existem cantores também, tanto cantores do mercado popular quanto os cantores, grandes nomes da música popular brasileira, que fazem isso até hoje. Alceu Valença, Zé Ramalho, eles fazem isso em cima do palco. De repente eles têm a ideia e aí dentro da melodia eles começam a improvisar. Mas aí eles estão fazendo improviso com a letra, com o texto. Eles pegam uma melodia que eles já conhecem e criam uma nova letra dentro daquela melodia. Eu iria até mais fundo, até um pouquinho mais pensando temporalmente, né? Até Vinícius de Moraes e Tom Jobim, se não me engano, teve um show um show internacional que estava o Vinícius de Moraes e o Tom Jobim juntos, e o Vinícius naquela oportunidade estavam tocando Garota de Ipanema e no meio da música assim, Tom Jobim puxou um arranjo no piano e o Vinícius foi improvisando em cima daquilo. Beleza, tá dentro daquela, como que ele colocou aqui, né, o mundo do improvisador, tá dentro da escala que estava acontecendo, a música estava, mas o Vinícius, o Tom Jobim ao piano, ele estava fazendo algo diferente que não estava escrito na partitura. E Vinícius de Moraes, quando ele estava lá soltando alguns versos, alguns deles em italiano, inclusive, ele estava improvisando, não só em português, mas também em outra língua, que eu acredito que o professor Cléris pode falar melhor do que eu, às vezes mais difícil, né? Porque ali a música está acontecendo, você está com uma lógica de uma rítmica, né? Em português você pensa a concentração que você precisa ter. Você precisa saber um idioma diferente do seu, que não é o seu idioma nativo. Você precisa saber da música que está acontecendo e ainda vem uma outra pessoa e cria uma nova melodia dentro da música que você estava já improvisando. Isso, exatamente. Mas os caras são tão bons que eles tiram de letra, literalmente. Muito bem. Aí agora eu volto com vocês falando sobre o repente, que é uma dessas formas que foi criada tanto a partir da batalha de ritmos, de rimas, quanto da improvisação musical. O repente nada mais é do que um poema cantado em praça pública, muito comum no Nordeste brasileiro, principalmente no interior da Paraíba e de Pernambuco. Os repentistas ou cantadores são aqueles que improvisam na hora, criam naquele momento. Alguns são meio charlatães, né? E acabam pegando repentes que eles já tinham criado e levam para a praça pública. Mas o ideal é quando eles fazem esses duelos, desafios de repente, quando o público escolhe o tema. E aí eles são obrigados a realmente improvisar dentro daquele tema que foi escolhido pelo público. Os mais comuns repentistas brasileiros são Severiano Pinto do Monteiro, Lolo do Pajeú, Zé Limeira, Nicandro Nunes da Costa, Silvino Pirauá Lima, Francisco Romano, o Romão do Teixeira, o Romão Mãe d'Água, o Patativa do Assaré, que para mim é o mais famoso de todos, e o cego Aderaldo. O cego Aderaldo ele recebeu esse nome por ser cego mesmo. Ele fazia repente e não tinha como escrever, não tinha como copiar, ele fazia mesmo da cabeça dele tudo no improviso. E por último, a batalha de rap, que foi na época já de vanglória, aí, digamos assim, de quando a batalha de rimas foi para os meios de comunicação e a partir daí as pessoas começaram a criar, né, um ambiente, um show, um evento todo voltado para que essas batalhas acontecessem. Essa batalha de rap era muito comum nos anos 90 e foi criada muito provavelmente na costa leste dos Estados Unidos na década de 80, quando os MCs iam lá e começavam a batalhar as rimas dentro de um ritmo pré-determinado que eles também não sabiam, que era desconhecido por eles. Geralmente um grupo ia lá e já começava o ritmo para eles e dentro daquele ritmo eles eram obrigados a improvisar. E aí, como eu falei para vocês, ela começou na cena hip hop nos Estados Unidos, né, na costa leste, no final da década de 80. E existem dois tipos de batalha de rap: o estilo livre e as batalhas com juízes. Os estilos livres são mais comuns no YouTube. Se você procurar batalha de rap no YouTube, eles são mais comuns. São aqueles que os cantores começam, os artistas começam a batalhar e aquele que consegue calar o adversário é que é o vencedor. Quando o adversário não consegue retrucar a rima, aí o que conseguiu ir até o final é que é o vencedor. E as batalhas com juízes, que são temáticas também, o público, geralmente esses juízes pode ser o público ou alguns juízes nomeados mesmo para
para julgar a batalha, e o público escolhe os temas. Deixam a batalha de rap um pouco mais difícil, né, para os artistas, mas ao mesmo tempo eles são julgados por isso. O rap improvisado, ele inclui vanglória, insultos e ostentação. São os temas mais comuns nas batalhas de rap. Algumas pessoas, até quando o estilo com juízes, escolhem temas diversificados fora desse ambiente para deixar mesmo os artistas um pouco mais desconfortáveis. Como eu falei para vocês, o estilo livre, o objetivo é dissuadir ou quebrar, eles chamam de quebrar o oponente, deixando o adversário sem resposta. E o com juízes é aquele que a maioria das vezes os juízes são o próprio público, escolhem temas diversificados, ou o público ou um jurado nomeado julga quem é melhor ali na batalha de rap. Né? Se eu não me engano, até existiu. Não é tão comum, né? Mas se eu me lembro bem, tinha até concursos, quase como se fosse concurso de alguma coisa que realmente tinha ali a presença de 2 ou 3, alguma coisa assim. Não era tão comum, mas comum é a livre mesmo, estilo livre. Tipo, o concurso é o com juízes, né? Aquele que tinha um jurado lá na frente. Por isso que eu falo que o mais comum de encontrar é o estilo livre, aquele que eles não são tão, quebra o outro. Eles não são tão assim, mesmo nos concursos eles não são tão, como é que fala, engessados, né? Uma coisa bem realmente livre. É uma expressão bem imediata, né? Bem, como é que fala, espontânea. Improvisado. Isso, exatamente, até nisso. Pessoal, então eu vou deixar para vocês a última atividade de produção de texto, para aqueles que não ficaram de recuperação. Lá no GR8, vocês vão ter até o dia 2 de dezembro para realizarem a atividade, e no dia 2 de dezembro tem a segunda chamada do simulado de redação. Ou seja, na próxima segunda-feira, a aula de produção de texto vai ser só para aqueles que vão fazer a segunda chamada de redação. Aqueles que já fizeram a primeira chamada, que já terminaram todas as atividades, em produção de texto, já estão liberados. Pessoal, só aproveitando, não é querendo ser chato nem nada, mas olha, aproveita a aula do professor, porque eu vi os slides que ele preparou, eu vi a aula que ele preparou, e assim, ter um professor dessa coerência e dessa capacidade, dessa competência, não são todas as pessoas que têm oportunidade. Então, se o cara está falando, vai na vibe, escuta e assim, valoriza uma pessoa que realmente preparou a aula com carinho, tá? Que falou comigo antes, que me mostrou os slides, que teve toda uma consciência. Então, assim, sei que não faz parte da aula, mas valorizem o professor de vocês, tá? Porque ele é extremamente competente. Se vocês tiverem ideia do que foi, acho que pelo menos assistir e dar o feedback é um mínimo, tá? Eu agradeço também ao professor Nestor por ter participado da aula. Quando eu liguei para ele, eu falei assim: Nestor, tem uma parte lá que fala de improviso dentro da música e não no texto, então isso não é minha área. Apesar de já ter tido até banda de pagode, mas eu nunca fui nenhum criador, eu só fui reprodutor. E aí eu quero agradecer ele pela presença aqui, por ter disponibilizado o tempo dele, ter vindo de Goiânia para cá para gravar essa aula para vocês. Aproveitem a aula, faça igual ele falou, aproveitem a aula, aproveitem o conteúdo, estudem, se preparem, e para aqueles que já terminaram todas as atividades, eu já posso até dizer boas férias. Boa semana para vocês e até semana que vem, bons estudos. Falou, pessoal.